Bom dia, CCC! Estamos aqui hoje com o Moisés, com a minha parceira aqui, a Val. E vamos falar um pouquinho da essência do Moisés, um pouquinho do ser dele. Moisés é Amenon, né? Amenon. Mas eu gostei do Amenon. Moisés é Amenon. Joyce. Val, bom dia, essência C. Trazendo um pouquinho mais de essência aí para ferramentas para atingir o coraçãozinho de cada um de vocês, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho do Moisés, o que ele faz. O que você sentiu, Moisés? O podcast é livre e depois a gente encontra um tema. Aqui mesmo. Tá bem. Fala um pouco de você, né? Como começou, quem é realmente o Moisés. Vamos lá. Eu vou tentar ser assim, breve, porque eu falo muito, eu adoro filosofar. Nossa. Nossa, por que será, né? Vamos lá. Eu comecei, na verdade, nas artes marciais. Comecei com luta em 99. Eu sempre fui fã do Van Damme, dos filmes de Hollywood. Eu alugava demais isso. E meu sonho lá atrás era ir para Hollywood, antes de saber o que Hollywood era. Ou é, né? Sonho é sonho, né? Continua um artista. É. E aí eu entrei nas artes marciais. E das artes marciais eu fui pro teatro porque eu lutava e pensei assim, eu preciso ser um ator, não dá para eu chegar lá e ser uma pessoa lá, eu ia pra Hollywood, tá, gente? E Fique à vontade. eu não vou chegar lá cru, vou fazer um pouco de teatro, porque aí eu chego lá mais ou menos, sabendo um pouco de interpretação. Só que aí, quando eu comecei a fazer teatro, mudou muito a minha cabeça, né? As pessoas falam isso antes de você subir num palco, pensar bem. Porque depois que você é picado pelo bicho do teatro, acabou. Você não vai querer fazer mais nada na sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu deixei a musculação bem de lado, a luta, quase não fazia mais, eu só pensava em interpretação. Eu virei um pouco aqueles artistas revolucionários, assim, né? Bastante com pensamentos progressistas, assim, eu queria. Mais anarquista, na verdade. Então eu fiquei bastante nessa tecla por muito tempo. Até vir as coisas da vida e começarem a mostrar que não precisa ser tão assim contundente. Você pode e talvez deva ser mais flexível. Foi aí que eu conheci a yoga. Eu já havia conhecido num processo teatral e a gente usou a yoga para a preparação dos atores num espetáculo chamado Como a Lua, que falava sobre a paixão, a morte do amor, a adolescência. Um espetáculo que eu gosto muito, do Vladimir Capello, o texto. E eu já tinha gostado, mas ainda assim eu achava uma coisa meio... Eu achava meio mentirosa, porque como eu vim da arte marcial, o alongar é algo que dói, é algo que você lida com a dor. E na yoga os instrutores dizem, na dor, com aquela voz de não tô sentindo nada, eu ficava muito no ódio. Então eu falava, não, isso não é nada, esses caras estão viajando. E aí, na Escola de Artes Dramáticas em São Paulo, quando eu fui para lá estudar, eu conheci a mãe do meu filho, e ela é instrutora de yoga. E eu pedi para que ela me ensinasse a yoga com esse intuito de eu ser um lutador melhor. Então ainda era com esse pensamento. Aperfeiçoar mais. Pensando para isso. Mas aí, novamente, né, eu entro sempre com um objetivo e vira outra coisa. Entendi. A yoga foi me transformando sem eu perceber. Eu fazia 2, 3 asanas todo dia só, não gostava muito de praticar isso. Eu sabe bem isso. Era meio boring, assim. E aí eu fazia 2, 3 asanas só e em um ano, mais ou menos, e pouco, eu tive alguns Vidya Samadhis, que são sementes de iluminação. Ali eu vi que tinha algo além na prática da yoga. Eu falei, não, tem um negócio aqui, que é diferente. Quando eu e a mãe do meu filho nos separamos, a gente tinha uma casa cultural aqui em Sorocaba, na Vila Hortência, chamada Confraria dos Alquimistas. E os alunos dela ficaram carentes querendo a aula, eu era o aluno mais avançado. Sem querer eu peguei as aulas, sem querer mesmo, com muita insistência. Dei a aula, eu falava, eu sou ator, o que eu estou fazendo aqui? E depois disso a casa fechou, eu voltei a morar com a minha mãe e falei, meu Deus, eu dei uma volta ao mundo, voltei para onde eu saí. Que coisa, não? O que será, né? Foi um momento difícil, graças a Deus que aconteceu.
Aí eu fui dar aula de yoga. Gente, foi 1 ano e meio dando aula de yoga na Revolta. Eu ia para os espaços assim, tipo, nossa, chutando pedra, sabe? Tipo, meu Deus, eu sou ator, o que eu tô fazendo aqui? Tudo. Depois de 1 ano e meio, e algumas pessoas falando, cara, você dá aula de yoga bem, você conduz legal, as pessoas gostam da sua condução, por que você não investe mais nisso? Isso pode ser seu ganha-pão e tal. Eu fui, vamos dizer assim... Aceitando. Aceitando mais. Aí que a yoga foi transformando mais profundamente o meu ser. Foi quando eu realmente comecei a não sentir falta da vivência teatral que eu tinha. Da luta. Também não. Eu comecei a ver um pouco das relações tóxicas que eu tinha nesses ambientes, assim, principalmente no mundo teatral, muito tóxico, assim, as relações. Porque a gente lida com o ego e a gente não destrói ele, a gente alimenta ele, é muito forte. E os atores são magistas. Não, mas que ela pode até não se considerar, mas todos eles são magnéticos, todos eles mandam energia, têm um poder, e raros são os que trabalham a espiritualidade. Então o que acontece? É magia negra voando para tudo quanto é lado. Então é muito violento o mundo teatral, mais do que da arte marcial, porque da arte marcial tem uma lealdade e você troca porrada com a pessoa. Tem uma ética, uma lealdade. Exatamente. Então na arte marcial você vai fazer amigos leais e verdadeiros. E qualquer coisa você resolve na porrada ali, os dois se abraçam no final, é a coisa mais verdadeira que existe do mundo. Agora no teatro, infelizmente, não é assim. É bem ao contrário. Você vai poder contar nos dedos de uma mão quem são pessoas que realmente estão por você. E você vivenciou isso na pele, né? Na pele, muito. Os diversos teatros também, né? Não só no profissional também. A gente tem diversos teatros. O mundo, o teatro vem do grego teatron, lugar de onde se vê. Então, o ator, ele é o artista do ato. Um pintor, você vê o quadro dele, tá lá, você fala, o quadro de fulano, a música de fulano, o livro de fulano. O ator não tem nada, passou. Sobretudo do teatro. O artista do teatro, ele não tem nada palpável. Então ele parar de lá. fazer, esqueceu ele, morreu. Exato. Ninguém lembra quem é mais, quem foi, né? Isso é dolorido. E nós somos atores, porque nós vivemos o ato da representação. Teatralidade está em tudo, inclusive e sobretudo nos ritos religiosos. Então, aonde está a teatralidade, está o quântico, por conta da poesia. Então, isso sempre estará presente na nossa vida. Sim, isso é muito legal. E eu lembrei de uma coisa que eu ouvi uma vez você falando do yoga, aconteceu um processo bem parecido. Mas eu vejo e sinto que a forma que eu trato yoga, ele me trata. E é vice-versa. Então, se eu vou levar na brincadeira, ele vai trazer na brincadeira. Se eu levar a sério, o negócio é muito sério. Então, levar com seriedade, porque a brincadeira muitas vezes machuca. A seriedade pode machucar, mas é uma dor de aprendizado, é diferente. Uma dor de nascer. Tá doendo um pouco, mas eu tô nascendo, tô me libertando. E eu sinto isso, é libertador mesmo. Libertador. Libertador. E eu entendo pelo que você falou um pouquinho, que estou entendendo essa história agora, que eu conheço pouca coisa de você, só que você realmente é o melhor yogi, segundo a Joyce. Então, eu ouvi de você até agora que você também sentiu isso na pele, essa dor e a transformação, o renascimento seu, né? Foi assim, passo a passo e foi aos poucos, né? Com yoga. Olha que maravilhoso. Sim. Como transforma, né? E é isso que a gente está, uma das nossas buscas e da essência ser, que é o podcast, né? É realmente buscar essa essência, porque assim, não tem nada pronto, né? Não tem nada, um protocolo. E é na vivência que a gente vai descobrindo isso, de tudo, né? E não adianta a gente ouvir sua história e querer fazer igual, né? Não. Vai ser um aprendizado para nós seguindo nossa história. E deixar de servir. Quando servir, eu sempre falo isso, quando você deixa de servir, você está pronto para servir. E tudo vem a mim, facilidade, alegria e glória quando estou servindo com o meu ser, né? E olha que lindo ele falando. Eu conheci ele lá no estúdio, nem lembro onde eu conheci. Nossa, é que eu não conheci faz muito tempo. Muito tempo. Você lembra de onde foi o primeiro encontro? Faz muito tempo. Eu não lembro no através da estúdio Vanessa. que ela fez uma aula comigo na Vanessa. Isso e me convidou para fazer uma vivência lá. Mas eu já ouvia falar do Moisés, já conhecia de longe. Mais uma vez a Vanessa sempre admirava, com muito respeito, assim, porque aquelas pessoas que a gente encontra falam, nossa, exemplo meu, quero, sabe, espelhar essa pessoa. A gente aprende dessa forma também, espelhar o lutador, nossa.
E daí deu certo dele lá no estúdio e fiquei encantada pelo yoga, pela pessoa, pelo ser. E não, preciso levar isso pro mundo. Faz parte do que a gente busca, que a gente procura, né? E, Sim. de pessoas assim, a gente tem, quando a gente fala prosperidade, pessoas que deu certo, não é só, a gente não fala de prosperidade financeira somente, porque não é só isso, porque às vezes tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade, né? Você tem o dinheiro, né? Então, assim, a essência ser traz muito isso, de fazer pessoas de verdade. Você, pelo que você conta até agora, olha só como você prosperou, como você cresceu, e aí, espiritualmente, né, como pessoa, né, isso que a gente fala. Não estamos falando somente da prosperidade financeira, que também é maravilhoso, estamos no mundo material, faz parte, né, eu acho que a gente não é esse âmbito aí, faz parte de tudo, porque a gente está no mundo material, terceira dimensão, mundo material, precisa de grana, precisa de energia, tá tudo ok, mas assim, não é só isso que a gente busca, entendeu? Não é só isso, é todo o conjunto. Quando a gente fala prosperidade, é tudo isso. Sim. Tá caminhando. E não estou dizendo que tem que ser perfeito, né? Não. Pelo contrário, é a busca constante. Sim. Mas está no caminho, está buscando, está bem. É isso. Né? Vamos falar a verdade, nesse mundo maluco aí que a gente está vivendo. Tá bem maluco. O que você vê, o que você sente agora de falar pra gente? Alguma ferramenta, algum pensamento? O que você sentir? É livre aqui, nesse mundo maluco que a gente vem vivendo. É bem legal isso que você tocou um pouco atrás sobre a seriedade, né? Eu sou uma pessoa com tendências a ser muito sério, muito sério. E, sobretudo, dramático. Ator. Seriano, ator. Então, eu sinto tudo com muita profundidade. Muito intenso. A minha existência aqui é a existência mais leve que eu já tive. E eu já tive acesso a coisas que eu vivi que são muito densas. Então hoje eu as vivi novamente nessa vida, mas assim, bem leve. Mas eu sinto pesado, porque eu sou dramático por natureza. Então chega forte em mim. Isso é uma dádiva, eu diria. Dentro do processo da yoga, tudo foi muito sofrido no começo, porque eu tenho essa tendência de seriedade. E sim, a nossa vida é um romance aberto, então nós estamos escrevendo isso. E é bem legal que a poesia do outro nos contamine para que um pouco dessa forma de escrever venha para o nosso livro. É natural que a gente faça isso, inclusive, com os poetas. Quando você lê um poeta, você vai escrever, você vai trazer um pouco da escrita dele para você. Na literatura isso funciona assim. Você vai escrever um pouco parecido com quem você leu. E isso acontece com a gente também, você tem ressonância, você, nossa, eu gosto da forma dele de escrever, das palavras que ele traz, enfim, a forma como ele coloca no mundo. O que acontece é que existe um termo na yoga, os hindus falam Mahalila, que é grande Mahalila, brincadeira. Isso foi algo que eu tive que trazer mais para mim. A grande brincadeira, porque eu já tenho uma tendência a ser marcial, dramático. Então, nas minhas aulas, o pessoal tem uma tendência. Eu olho para os meus alunos e eu falo, nossa, como eles ficam parecidos comigo. Eles ficam... Espelhamento. Assim, Espelhamento, aí natural. termina, parece um púlpito de igreja. Professor, você não vai falar uma palavra? Só faz um uau lá, só falta soltar um ala lá. E aí eu tento, é engraçado isso, porque eu faço piada, eu brinco, eu trago essa comédia, eles dão risada e tudo, mas é porque é um trabalho para brincarmos um pouco mais, por conta da minha forma de se colocar. Ficar mais leve, né? O mundo, cada vez mais, sempre nos odiou, né? Mas ele está cada vez mais versátil nessas coisas, e midiático, então ele tem uma velocidade para fazer isso com a gente. Então, o que eu diria hoje em dia, que tem me salvado, é lembrar que é tudo uma grande brincadeira. Porque se você pegar a sério todas as notícias, todos os acontecimentos, você não dura muito aqui. Você vai trazer uma doença para convidar você a fazer uma passagem rapidinho para sair dessa loucura. Então eu diria, faça as práticas, leve elas com a seriedade de que sim, elas estão contribuindo para a sua expansão de consciência, para o seu engrandecimento espiritual, mas brinque com isso. Não se cobre tanto. Não leva tudo tão a sério, né? Porque aí fica denso demais. E já estamos na densidade, né? Uma brincadeira séria, né? Uma brincadeira séria. Uma brincadeira séria, porque a nossa criança vem para nos ensinar muito, deixar leve, né? Tirar um pouco do dramático. Eu tenho um pouco disso também, que eu sinto muito. Às vezes tá caindo uma folha para mim, tá caindo um mundo, mas eu venho trabalhando essa inteligência também. E é muito legal se conectar com o pessoal, olha a ressonância. A ressonância.
Sim. Tem alguma pergunta aí, amiga? Então, ele estava falando muito disso, sobre a questão da leveza, né? Uma coisa que a gente traz também, teve duas amigas que deu um feedback. A gente está começando esse podcast, acho que é o segundo, terceiro episódio agora, né? Estamos gravando. Mas a gente já gravou outros, a gente falou, não, tá legal. E estamos começando com a intenção de quê? É só levar uma mensagem, de repente aquela mensagem muda uma chavinha, né? E assim, eu acredito que são pequenas plantações, de repente, pequenas sementes ali que a gente vai colocando, que as pessoas vão despertando e pode realmente salvar alguém. Uma pequena frase sua, a gente pensa que não, salvar, né? Então, assim, o tempo todo, e de repente a gente pensa que é pouco, estamos contribuindo um pouco, mas esse pouco tem pessoas que não têm nada dele. E você falou trazer as coisas com leveza, e aí essa é a nossa proposta também. Trazer tudo isso com leveza, nada de muito sério, muito forte, batendo muito numa coisa só, porque não é uma coisa só aqui nesse mundo, né? Ele é muito intenso, muito volátil, muda tudo o tempo todo, né? Essa intensidade toda de movimento faz parte do planeta, tá ok? Dessa forma, mas essa é a proposta de ser mais leve, trazer a coisa com brincadeira, a seriedade, é uma coisa séria, a gente respeita, né? O yoga, o yogin, que a gente, meu mestre de Reiki, é um yoguinho, o Otávio Leal, não sei se você conhece, foi o meu primeiro mestre de Reiki, né? E a gente respeita muito isso. Sim. E traz essa leveza. Ele também é sério, ele fala, gente, eu sou muito sério, mas eu procuro brincar para fazer com leveza isso. E é isso, essa leveza também encanta, porque tá tão acostumado, quando criança tem aquela coisa do pai, de puxar a orelha, de pôr de castigo, de chamar muita atenção, e quando você traz isso com uma leveza, a pessoa já se encanta, já abre muito olhar, fica mais leve, até mesmo para ela se posicionar, né? Para ela entender e aceitar aquele movimento, aquela ação. Isso é muito, eu falo assim, que é mágico, trazer tudo com leveza, sem nenhum peso de responsabilidade de nenhum lado. A pessoa vai trazendo por si só, a consciência vai despertar com isso. É o que eu vejo, pelo que eu trouxe aqui. Sim, Com certeza. E você, essa busca sua de leveza, foi um insight assim, ou você ouviu de alguém, ou não, de repente um aluno trouxe, como foi? Foi assim, foi na vivência mesmo? Foi na yoga mesmo, quando eu vi esse termo pela primeira vez, foi o Osho, lendo o Osho. Sim. E Osho geralmente bate bastante, né? Interessante, né? Nossa, essa integração total, né, que a gente busca também, né? Entender todos, né? Porque assim, não tem uma coisa só. Eu falo assim, ó, a mão, é a minha mão. Mas a minha mão, cada dedo tem um formato, né? Cada dedo é um, né? Então não tem como eu querer tirar esse, ou querer arrancar esse, ou sentir. Todos são importantes, né? Todos são importantes. É muito mágico isso. Eu tive na última vivência do Moisés e trouxe muito forte a questão do dançar da vida. Eu queria que você falasse um pouquinho do dançar da vida, que foi muito especial. Legal. Ela apaixonou por essa parte. Dança com ela. Eu me apaixono pelas aulas, gente. Eu falo, nossa, com todo respeito, assim, sou casada, mas me apaixono pela sua aula, pela sua. A gente é apaixonada, a gente se apaixonou pela primeira vez, né? Dançar da vida. Eu gosto sempre de ir pra Grécia, gente. E foi no Eu Sou a Porta do Osho, quando ele fala de Mahalila. E ele fala isso depois dele deschavar sobre vários assuntos, inclusive ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ele fala sobre Adolf Hitler, daí depois ele vem com esse termo, falando, calma, sei que tem tudo isso, mas não se leve tão a sério assim. Ali foi a primeira vez. Depois eu escutei outros professores de yoga também falando isso nos cursos, acho que até nesse último que eu fiz com a Padma, de Hatha Yoga, também aconteceu numa aula falando sobre Bhakti, a devoção, né, do sistema Vedanta, de entregar sua vida ao poder superior. E ali eles também falaram isso, porque você percebe que tem muita coisa no hinduísmo, né, assim, os mantras, a devoção, é um trabalho exaustivo. Mas mesmo assim eles não deixam de lado essa questão da brincadeira. E na luta é algo bem interessante, porque você fala, nossa, você vai lutar, eu levo atletas para lutar, eu já lutei em sistema competitivo, e quando você chega lá, o astral, ele é pesado. Denso. Ele é denso, não tem como mentir. E você não pode entrar totalmente nesse astral, você tem que pegar o que é dele de combustível, mas lembrar que você está ali porque você quer. É isso aí, né? Tem que estar gostando do jogo, você tem que gostar daquilo ali. Se chegar ali num momento você ficar com a sua mente, que a sua mente vai falar pra você, o que eu estou fazendo aqui?
cara do céu, meu Deus, sabe? A sua mente vai tentar fazer isso com você. Então, na luta é interessante você ter isso, assim, essa brincadeira do jogo da luta. Todas as lutas têm isso. As que eu mais vejo isso, assim, vamos dizer, eu tive mestres que conseguiram imprimir isso, foi na capoeira, porque na capoeira você tem que ter essa brincadeira, esse jogo, essa criança tem que estar ali. E no Muay Thai também, que é muito brutal, mas sempre os atletas que brincam mais, que balançam mais com essa brincadeira, são os que se sobressaem. Faço capoeira e amo capoeira. Nossa, quando Eu faço, mas eu dá no coração. E a sua relação, assim, tem várias vertentes do yoga, tem várias vertentes de luta, que seja. Sua relação com a espiritualidade, qual o potencial dela em você, assim, que vem para você nesse momento? A espiritualidade, você, o yoga, qual que é essa relação com a espiritualidade? Eu sempre tive um lado espiritual forte, assim, no sentido de contato, assim. Desde pequeno eu via coisas, né? Então eu fui pedindo para parar de ver. Eu sabia que tinha algo além, assim, porque eu já cheguei aqui vendo coisas. E desde pequeno minha família, por parte de pais, é muito testemunha de Jeová. Então eu fui criado naquele âmbito. Quando eu fui para o teatro ele me abriu para a universalidade de religiões. Eu passei a ser, como o Strindberg fala, né, que é um dramaturgo, um colecionador de religiões. E pesquisando as religiões eu cheguei até o Santo Daime, que é muito universalista. Ali, vamos dizer que eu pude ver Cristo fazer as pazes com as outras religiões, porque aonde se passa, geralmente a forma como passa o cristianismo para nós, é uma guerra, não tem essa, destrua todos e sai fora com isso daqui, isso é heresia. Ali eu tive esse contato com o universalismo, né? E a partir de então eu enxergo, quando as pessoas me perguntam sobre isso, que no astral, assim como num exército, nem todo mundo é soldado, tem os médicos, tem o pessoal da artilharia, tem a infantaria, tem tudo isso. Então eu vejo a egrégora espiritual dessa maneira, organizada dessa maneira. Os caboclos, o pessoal da cura, os índios, né? O pessoal da falange realmente de cortar coisas, né? São Miguel Arcanjo, essas coisas. Para mim, cada vez isso fica mais claro. Eu não vejo mais as religiões como opositoras umas às outras. Eu só percebo que em cada canto do mundo, Deus se manifestou de uma forma, com uma língua, de uma maneira que chegasse àquele povo. Não dava para falar a mesma língua em todos os lugares, né? Cada um tem seu nível de entendimento, né? Se você usasse uma linguagem só, não chegaria. Falar porque nós estamos fundamentados no Ocidente pelos gregos e os romanos. Sim. Então, fugir disso não bom, na minha opinião, é o chão. Aí você pode ir para o Oriente e tal, tudo, mas o chão é romano e grego. Paixão vem de pathos, patologia. Então nós contraímos isso quando conhecemos pessoas. É normal nos apaixonarmos por almas, por pulsões, né, do que elas apresentam. Eu faço o convite aos meus alunos sempre para transver o mundo, porque é uma forma de você estar com Deus. Eu dou o exemplo dos índios. Por exemplo, quando você vai falar, tem um livro chamado A Fala Sagrada, o índio, quando ele se refere à flecha, ele não usa a palavra flecha. A tradução seria a flor do arco. E quando vai se falar de nascimento, ele não fala nascimento, ele fala toda palavra necessita de um acento para existir. Olha a forma que eles existem. Então, eu gosto de dizer, para que andar se você pode dançar? Ao invés de você olhar a sua vida como eu me movimento, você olhar a sua vida como eu danço a vida. Para toda e qualquer atividade, o que você faz chama-se dança. Se você conseguir fazer isso, sua vida já ganha um contorno mais poético. Estando no contorno poético, você já está no campo da possibilidade, porque a poesia nunca é a mesma coisa para cada olhar. Eu leio um poema e ele chega em mim de um jeito, em você de outro. Então ele tem um comportamento analógico, igual o elétron. Uma hora está aqui, outra hora está em Bangladesh. Onde está o elétron? É um animal incapturável, assim como um poeta. Então tem tudo a ver com o estado divino. E aí eu falo a mesma coisa para a palavra. Por que você diz que fala quando você pode pensar que canta? Então, não só dançar a vida, mas cantar a vida. E quando você traz esse sentido para a sua existência,
você está mais próximo do estado poético. Então, se você canta, você vai escolher melhor as notas. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, Moisés, eu tô querendo parar de comer chocolate, então eu tô me policiando. Você quer um policial do seu lado? Não, então é melhor eu me vigiar. Você quer um vigia do seu lado? Por que você não usa, então, a palavra contemplar? Estou contemplando. Tem a ver com o tempo, tem a ver com isso que você é. Então, você contempla a tua existência e dentro disso você consegue cuidar melhor de você. Então, as palavras que você aproxima vão fazer parte do teu campo-corpo. E palavra tem corpo, nasce e morre. Isso a gente precisa entender. É tão forte que em João capítulo 1, versículo 1 está lá. No princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No grego não é nem a palavra o logos, que é a palavra antes de ser proferida. Então é o pensamento. O verbo se fez carne, o verbo, a palavra. Exatamente. É verdade, é verdade. Vos libertará. Não tem como não falar da Bíblia. Tem, porque é um dos livros que a gente tem como ensinamento para tudo que a gente vivencia aqui nesse planeta, né? A maior coisa física de parapsicologia, de magia, de tudo. Sim. De ensinamento. Esqueci uma palavra no yoga, esqueci agora, que tem as palavras que se mantêm por muitos anos, né? Que foi falado 500 mil anos atrás e falado hoje vai se manter. Assim são esses ensinamentos, né? Sim. Que nos ensina mesmo o dia a dia. Dá uma olhadinha, amiga, fazendo favor. A gente... Horário? Tô sentindo. A gente vai finalizando aqui e... Gente, é isso mesmo, esse é só esse tempo para vocês ficarem com vontade de conhecer o Moisés, dessa pessoa maravilhosa. O intuito é deixar esse gostinho. Estamos no espaço dele aqui. Hoje venham conhecer, ele dá aula de yoga, ele faz o Thai Massagem também. Thai Yoga Massagem, do curso de Thai Yoga Massagem. Isso, fala um pouco. Você apresenta um pouquinho porque a gente está finalizando, assim, o que você faz aqui, chama o pessoal. E uma mensagem que você sentir para os ser humaninhos de luz. Agora com o Moisés, pessoal, agora com ele. Gente, eu me considero um generalista. Eu acredito que o ser humano tem mais a ver com o generalista do que com o especialista. Então, nesse sentido, eu acredito muito no trabalho que envolva a musculação, que é a mãe. Sem músculo você não faz nada, então tem a ver com sustentação, nutrição, daquilo que você vai colocar em atividade. Eu acredito na yoga no sentido dela colocar seus vórtices de energia à disposição do poder superior, seja lá qual deidade você escolheu para servir. E também acredito no pensamento combativo, assim como o Paulo, combater o bom combate, aí precisa das artes marciais. Porque quem tem autoconfiança e sabe se defender é uma pessoa que não vai arrumar nada com ninguém de briga. E se arrumar vai ser combate, ou seja, haverá lealdade, honra naquilo ali, e vai passar isso à frente também. E por último, mas não menos importante, o toque que cura. Ou seja, a Thai Yoga Massagem pode ser outro método, mas eu uso a Thai Yoga Massagem, que é a cura através do movimento. Eu acredito muito nisso, reúno esse mix de treinamento. Estou montando um curso de resgate do sagrado masculino que envolve esses 4. Está precisando muito. Exatamente, para que nós possamos montar esse exército de luz e combater o bom combate. Mais do que nunca, nós precisamos erguer os homens de novo, porque vai precisar. Vai precisar. Nossa, a gente super concorda com isso. Que lindo, Moisés. Terapeuta também. E seu espaço fica aqui mesmo, Vila Progresso, né? Oswaldo Cruz 97. Aqui eu dou as vivências também, como um generalista, eu sempre procuro trazer nas minhas vivências coisas que tenham um arcabouço do teatro, da arte marcial, da yoga, da Thai Yoga Massagem. Eu acredito nisso. Por quê? Se você vai ver algo sobre yoga, e yoga puro, você vai encontrar milhares de pessoas, muitas delas muito mais capacitadas do que eu. Só arte marcial, vai lá na arte marcial, você vai ter uma pessoa muito capacitada. Sim. Só teatro você vai ter lá. Agora, esse arcabouço de colocar todas essas questões no mesmo movimento e fazer com que elas tenham ressonância uma com a outra, porque dentro dessa metáfora você fala, nossa, mas tem a ver mesmo. Para não achar que não é nada a ver, ele está falando uma coisa de arte marcial e yoga, quer dizer, é guerra, e aí a paz, que não tem nada a ver. Eu consigo mostrar para a pessoa que tem a ver, que está no livro, vai ver nas origens, você vai ver de onde nasce, você vai ficar de cara com essa informação.
Só a luzinha. Né? Tá tudo integrado, faz parte, né? Faz parte. É muito interessantíssimo. Estamos muito gratos por vocês receberem. Faça só seu Instagram pro pessoal. Meu Instagram é Moisés Ameno. No Facebook também, Moisés Ameno. Gratidão, Moisés, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Moisés. Você é amado. Você é amado, nós somos amados. Você é amado. Isso é legal. Eu chamo as pessoas de amados e amadas para elas sempre lembrarem que elas são amadas. E eu entendi nos últimos anos o quanto eu sou amado. E meus alunos falam, professor, você sabe, né? Eu falo, não sei, eu sinto. Eu sinto. Isso é diferente, né? Eu sinto muita oração, muita gratidão. Não tem como. É muito mágico tudo isso, né, Joyce? Depois a gente faz make-off, né? Vocês são amados, nós Vocês somos são amados. amados. Namastê. Todos vocês. Em paz com vocês.